Bom, então estamos de volta. Mais um bloco aí de conteúdo. É, Dessa vez para falar sobre refração luminosa. Ah, Nesse segundo bloco, então, a gente vai falar sobre refração luminosa. A gente já vem falando aí sobre luz, já tem um tempo, né? Sobre ótica. Falamos sobre princípios de ótica geométrica. Falamos sobre espelhos planos, né? Reflexão e espelhos planos. Falamos sobre espelhos esféricos na última aula, né, no último encontro, sobre ótica. Tá difícil fazer uma linha aqui, hein? Pronto, agora foi. E hoje a gente vai falar sobre a refração luminosa. Entre outras coisas, né? Tentar pegar outros temas que sejam ainda também relacionados à refração, mas que sejam, de certa forma, extra, tá? Bom, então a primeira coisa que eu acho que para definir, para começar, é definir o que é refração, né? Então, refração é a mudança de velocidade da luz, né, ao passar de um meio para outro. Repara que eu não fiquei me preocupando se o meio é transparente, né? Enfim, pode ser um meio translúcido. O que eu acho que não faz muito sentido é pensar num meio opaco, porque a luz nem vai se propagar. Mas a mudança de velocidade de propagação, né? Então eu posso colocar mudança de velocidade de propagação. Outra coisa também, né? Propagação. É lembrar que velocidade é uma grandeza vetorial. É uma grandeza vetorial. E se isso é um vetor, módulo, direção e sentido. Então, mudar a direção ou mudar o módulo já é mudar. Sentido não vai mudar, né? Porque o sentido é mais na reflexão. Mas se mudar o valor ou a direção, já é mudar, tá? Porque a gente vai ver que tem um caso em que ela muda o valor, mas não muda a direção. Muito bem. Então, além disso, a gente precisa definir aqui o que é dióptro plano. Vou usar a cor verde mesmo. Dióptro plano, dióptro, se escreve assim, né? Dióptro plano. É o conjunto formado por dois meios e uma superfície de separação. Ó, dois meios de propagação da luz, né? E uma superfície de separação. Então é meio que a ideia é você ter a luz vindo, se propagando, e ela vai entrar em outro meio de propagação, né? É tipo, ela está se propagando no ar, começa a se propagar no vidro transparente. Ou ela está se propagando no ar, começa a se propagar na água. Aí esse meio, ar, água e tal, e a separação entre eles é o que a gente chama de dióptro plano, né? Ou dois meios, né? Dióptro.
Tá? Bom, basicamente isso começa aí o estudo da refração. O que ocorre, né? Quando a luz vai se propagar aqui, ó, de um meio para o outro, vamos imaginar aqui o seguinte, né? Aqui, ó, é o asfalto liso. Aqui é um asfalto bem liso. E aqui areia fofa, areia. Areia da praia, né? Então, asfalto liso aqui. E aqui areia, areia, simplesmente, tá? E aí vamos imaginar, vendo de cima, né? Um carrinho está se propagando, ó, nessa direção, tá? Então você tem um carrinho se propagando nessa direção. E aí eu vou desenhar, visto de cima aqui, ó, os eixos das rodas do carrinho, tá? Você está vendo aqui os eixos da roda. Então aqui eu tenho uma roda do carrinho, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, e aqui eu tenho outra, né? Então isso aqui é um carrinho visto de cima. Quando chegar aqui, o que vai acontecer? Esse carrinho, né? Ele vai estar com a parte da frente assim, né? Se você analisar, ele vai estar com a parte da frente assim, né? E a parte de trás, né, ainda não vai ter entrado na areia. Ou seja, essas rodas do lado esquerdo começarão a andar numa areia mais fofa. O que é a tendência natural? O que você imagina? Que ele faça essa curva para dentro. Porque essa roda daqui, ela vai girar mais. Essa roda aqui, ó, ela vai girar mais do que essa aqui, que vai girar menos. Então, a tendência é, né, com essa roda aqui girando mais do que essa aqui, que vai estar girando menos, ele virar para dentro. Ele atolar essa roda de dentro. A gente diz, então, que quando a luz passa de um meio mais fácil de se propagar, que é o asfalto liso, para um meio mais difícil de se propagar, que é o asfalto, que é a areia, que ela vai se aproximar. Tá difícil fazer uma reta vertical aqui, peraí. Pronto, acho que agora vai. Uma reta, caramba, aqui embaixo eu tô. Minha mão tá entortando antes de chegar ali. A posição da minha mão aqui tá me atrapalhando. Pronto, acho que agora vai ficar certo aqui. Eu tento me afastar do negócio e não vai. Aí eu me afasto demais. Pronto, vou mais devagar. Ah, tá ótimo. Vou deixar assim. Então, o que vai acontecer? Esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de incidência, né? Vamos chamar ele de I. Ele vai ser maior do que esse ângulo aqui, eu vou fazer de vermelho, que é o ângulo de refração, R, certo? Ou seja, é, o teu raio de luz, que se propagava nessa direção, agora passa a se propagar nessa, se aproximando da normal. O contrário vai acontecer quando ele for, né, daqui para lá. Quando ele for do asfalto, da areia, né, para o asfalto, quando for o contrário, o carrinho vai tender a fazer isso, né? Ele vai vir assim e vai tender a se afastar da normal, assim, ó. Por quê? Porque quando chegar aqui, ó, ele vai estar com a roda livre sobre asfalto liso. Então, quando chegar nesse momento aqui, você vai ter essa roda aqui no asfalto liso e o resto preso na areia. Então, essa roda aqui, ó,
vai ajudar ele, né, a virar, e a de dentro da areia vai manter ele preso, fazendo com que, né, esse ângulo aqui agora, que é o ângulo de refração, né, esse aqui, ó, seja maior do que o ângulo de incidência. Eu fiz de laranja, né? Então, só para manter o código de cores, né? Ou seja, a tendência é o raio se afastar. Beleza? Então, é, é isso que vai acontecer. Normalmente a gente costuma chamar esse aqui de meio 1, que é o meio de incidência, e esse aqui de meio 2, que é o meio de refração. Então, de onde vem é o meio 1, de onde sai, né, é o meio 2. Então, aqui o meio 2, que seria o meio 1, tá? Nesse outro caso seria o contrário, né? O meio 1 está embaixo e o meio 2 está em cima. Não é obrigatório, tá? Você pode chamar como você quiser. Muito bem. E o que vai medir essa dificuldade do raio de luz entrar, mudar, não sei o que vai medir? Ah, mais uma coisa, claro, né? Se isso aqui é normal de incidência, esse ângulo é de 90 graus. Isso aqui é normal de incidência, esse ângulo é de 90 graus. Tá? O ângulo entre a normal e a superfície plana de separação. Se a superfície não for plana, você vai traçar uma tangente, né? Então, por exemplo, né, se eu tiver uma superfície curva e o raio de luz está saindo dela, né? Assim, você vai traçar uma tangente. Para essa tangente, você vai traçar uma perpendicular. E aí o raio de luz ele vai, né, ou se aproximar ou se afastar da normal, né? Ou ele vai fazer isso, entrando ele vai se aproximar, ou ele vai fazer isso e vai sair, tá? Então aqui você vai ter um meio 1 e do outro lado aqui um meio 2. E aí dependendo das características dos meios 1 e 2, como esse ângulo aqui é 90, esse ângulo aqui é 90, que é o ângulo entre a tangente e a normal de incidência, você saberá qual é o comportamento do raio, tá? Se ele se afasta ou se aproxima. Mas o que mede esse comportamento? O que diz se ele se afasta ou se aproxima? É o que a gente chama de índice de refração. O índice de refração, né, ele muda conforme o meio muda, ou as características do meio mudam. Né? O índice de refração pode ser função aí da temperatura, da densidade, enfim, das características do meio em si. Tá? Então, o mesmo meio, não é porque é água que tem sempre o mesmo índice de refração. A água mais quente tem um índice de refração, mais frio tem outro. Né? Mais denso, menos denso, água salgada, água doce, enfim. Os índices de refração são distintos. E aí o índice de refração, ele é sempre a razão, o índice de refração absoluto. Tá? Estou falando primeiro do índice de refração, chamado índice de refração absoluto. Ele é sempre o índice de refração representado pela letra N, velocidade da luz no vácuo, sobre a velocidade da luz no meio considerado. Né? Então, C é a velocidade da luz no vácuo, que nesse caso sempre é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Né? E V é a velocidade da luz no meio que você está considerando. Por conta disso, né, é claro que o índice de refração sempre vai ser maior do que ou igual a 1, né, nessa situação que a gente está falando. Por quê? A luz não pode se propagar mais rápido que no vácuo, certo? Então, se a gente adota que C é esse valor aqui, né, que é a velocidade da luz no vácuo,
V tem que ser menor do que esse valor ou igual, no máximo. Mas se for igual, os dois meios têm o mesmo índice de refração. E aí, né, foi o que eu falei. Vamos supor que num exemplo possível fosse assim, ó. Em determinado meio, a luz se propaga com velocidade, velocidade 2 vezes 10 oitava metros por segundo. Qual o índice deste meio? Né? Pronto, aí é só você pegar a fórmula do índice de refração e escrever, né? Que N é igual a C sobre V, portanto, N vai ser 3 vezes 10 oitava dividido por 2 vezes 10 oitava. Então, N é igual a 1,5 ou 3 sobre 2. Ou seja, maior que 1 do que, como a gente falou, né? Garantindo que se a luz entrar nesse meio, ela vai se aproximar da normal. Por quê? Porque quanto maior o índice de refração, né, mais parecido com a areia, que nem a gente falou aqui, vai ser o meio. É mais difícil da luz se locomover. Tá? Então a gente vai chegar nisso agora. Então, quanto maior o índice, então, ó, daí podemos dizer que, né, é, se, se a luz vai do meio com N1, né, N1 menor que N2, ou seja, a luz está saindo do meio 1 para o meio 2 e o índice de refração do meio 2 é maior, a luz vai se aproximar da normal. Quer dizer, ela vai se curvar para a direção da normal, para dentro, vamos dizer assim. Então a luz se aproxima da normal. Normal. Beleza? Essa é a primeira coisa aí a considerar. Por outro lado, se N2 ou se N1, né, é maior do que N2, aí ela vai se afastar da normal. Tá? E aí vai aparecer o fenômeno de reflexão total, etc, etc, etc. Por hora é isso aqui. Então, existem duas possibilidades. O N1, né, o N do meio 1 é menor do que do meio 2, ela vai entrar no meio mais refringente, vai se aproximar da normal. Se for um meio menos refringente, vai se afastar da normal. Então, existem duas possibilidades. Bom, então vamos lá. Então, como eu falei, se vamos fazer aqui as duas situações. Teu raio de luz está vindo de um meio menos para um mais refringente. Vai se aproximar. Do meio menos mais para um menos refringente. Vai se afastar. Então, nessa primeira situação, ela vai se aproximar da normal. Nessa segunda,
vai ser afastada da normal. Normal é essa linha aqui. Perpendicular à superfície de separação, certo? Então, que separa o meio 1 do meio 2. N1 maior, não, menor, né? No primeiro caso menor, que N2. Aqui é o N2. Aqui N1, né, é menor, não, maior que N2. E aqui está o N2. Pronto. Então, no primeiro caso se aproxima, no segundo caso se afasta. Bom, lembrando que esse aqui é o ângulo de incidência, né? Aquela coisa toda. I, esse aqui é o I. E lá embaixo a gente tem o R, que é o ângulo de refração. Que R. É. Bom, e qual é a lei, né, que correlaciona essas coisas? É chamada lei de Snell-Descartes, ou Descartes. Hum. Porque essa lei vai dizer como que a gente calcula a relação entre é, o índice de refração, a velocidade da luz e o ângulo de refração, né? Então, essa lei diz o seguinte: NI, eu vou botar NI, tá? Mas você pode botar N1. NI seno de θi, ou seno de I, igual a N2 seno de R, tá? Então, isso permite que você avalie algumas coisas. Por exemplo, né? Eu botei N2 aqui, né? Não vou botar N2, eu vou botar NR. Só para ficar condizente com a letra. Pode deixar N2, mas eu vou botar aqui NR. Se eu tenho, né? Então isso aqui ocasiona o seguinte: se eu tenho NI sobre NR, eu tenho seno de θ R, seno de R, ou θr, seno de I, indicando como o seno é uma função constante no primeiro quadrante do círculo trigonométrico, indicando que o índice de refração e o ângulo são inversamente proporcionais. Quanto maior, né, é o índice de refração, menor é o ângulo no qual a luz vai se propagar. A outra coisa é que se a única forma, né, de você ter um seno de R igual a zero, ou seja, a refração se dá com ângulo de zero, então, ó, então observação. Se I é igual a zero, pô, parece 2I. Se I igual a zero, então seno de I é igual a zero. Daí, como NR não é zero, seno de R é igual a zero e R é igual a zero também. Então, nesse caso, não há desvio, mas há mudança de velocidade. Por quê? Porque N é C sobre V. E se N é C sobre V e o N é diferente, o V é diferente. Então, há mudança no valor da velocidade, não na direção. Tá? Então, não é porque o raio não se desvia que a velocidade não mudou. Ele vai mudar de velocidade numérica. Ele vai mudar de módulo. A velocidade vai mudar de módulo. Então, tem que tomar cuidado, tá? Isso é importante também. E esse caso que eu estou mostrando é esse caso aqui, né?
Você tem uma superfície de separação, o raio vai incidir na perpendicular, que vai incidir assim, ó. E aí o ângulo de incidência é zero, o raio vai passar direto, mudando apenas a velocidade. Aqui é V1 e aqui é V2. Então a direção não mudou, porque o seno de I é igual a zero, automaticamente seno de R é igual a zero. E R é igual a zero. Mas mudou o valor numérico da velocidade. Ok. Então com isso a gente já consegue resolver vários problemas. Muita coisa. Outra coisa também, né, que fica claro aqui, fica claro não, que precisa ficar claro, é que o índice de refração ele depende da frequência da luz. Vou chamar de observação 2. Ou seja, N depende da cor da luz, ou seja, depende de sua frequência. Não é simplesmente vou calcular aqui. Não. Normalmente os índices de refração apresentados são índices de refração para a cor amarela, tá? Porque é um único tipo de cor, de luz, tá? Então a cor da luz é a frequência dela. Ok. Com isso, a gente já tem uma boa noção como a luz se comporta, etc. Outra coisa que vai aparecer aqui é o fenômeno da reflexão total. Ó, fenômeno da reflexão total. Vou mostrar como ele acontece. Fenômeno, não é fenômeno. Fenômeno. Cliquei aqui. Fenômeno. O que vai acontecer é o seguinte. Como você vindo de um meio, né, menos refringente. O que é um meio menos refringente? Índice de refração menor, né? Para um índice de refração, aliás, maior para um índice de refração menor, ou seja, um meio mais refringente para um meio menos refringente. O que eu quis dizer é que se você estiver indo para um meio menos refringente, vindo de um mais para um menos refringente, a gente sabe que ele se afasta da normal. Então eu vou desenhar aqui uma linha. Vou desenhar aqui um raio de luz. Vou pegar um raio de luz verde, ó. Que vai bater aqui no ponto de incidência e vai sair assim. Aí vou desenhar a vertical aqui, ó. Que é a normal de incidência. Então a normal de incidência está aqui. Aqui está o ângulo de refração, né? Vamos chamar só de R, né? Mais fácil. E aqui está o ângulo de incidência. Se você aumentar mais esse ângulo de incidência, deixa eu trocar a cor aqui. Se você aumentar mais, quer dizer, se você aumentar mais para cá, o que vai acontecer é que em algum momento esse raio vai tocar na linha laranja. Quando isso acontecer, o raio incidente, ele vai sair rasante, assim, né? Quando isso acontecer, ele vai sair rasante à superfície. Assim. Esse ângulo aqui, nesse momento, é chamado de ângulo limite. Porque a partir daí, o raio passa. Se eu fizer um raio mais afastado ainda, vou fazer de roxo. Bem, bem fraquinho, ó. Se ele afastar mais um pouquinho, ele agora tem que se refletir totalmente.
porque não tem mais como ele refratar, não tem como ele sair do líquido. E aí, após o ângulo limite, né? E aí eu vou. O ângulo de vermelho é o ângulo limite, mas está parecendo que o vermelho ele. Eu vou refazer aqui, peraí. Tem que deixar assim mesmo. Então, o que está de roxo não é o marcado com a seta vermelha. A seta vermelha foi só para indicar o quanto andou, né? O ângulo de roxo é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo todo tem que ser igual a esse ângulo todo, porque o ângulo de incidência tem que ser igual ao de reflexão. Então, passou o ângulo limite, reflexão total. Então, se o ângulo θ for maior que o θL, vai ocorrer a reflexão total. Bom, e onde que isso é aplicado? Fibra ótica, por exemplo, é um caso. Como é que funciona a fibra ótica? Fibra ótica é um pedaço de plástico no qual os raios de luz incidem com um ângulo acima do ângulo limite. Ou seja, eles batem aqui, aí refletem, vem para cá, reflete, vem para cá, sempre acima do ângulo limite. Ou seja, o ângulo de incidência sempre acima do ângulo limite que a fibra permite a refração. Lembrando que o ângulo é medido aqui, né? Então aqui, ó, I, R, I, R, I aqui, R, tá? Então isso aqui é fibra ótica aplicação. Pronto. Então, de maneira geral, é isso, né? O raio ele atravessa um meio transparente e ele muda a direção ou muda só o módulo. Quando não atravessar, provavelmente reflexão total. E isso vai acontecer só quando o meio 1, né, ou seja, o meio de incidência, o meio 1 tem um índice de refração maior do que o meio 2. Então, pré-requisito para ocorrer reflexão total é N1 ser maior que N2, tá? E por isso também que a gente não pode simplesmente dobrar a fibra ótica, porque quando a gente dobra, você causa uma dobradura na fibra ótica. Primeiro, pode romper a fibra, porque é um plástico, mas segundo que você pode ocasionar, ó, uma incidência abaixo do ângulo limite. Então o raio de luz vinha, né, batendo assim, ó, e de repente ele faz isso, incidindo abaixo do ângulo limite. Essa incidência abaixo do ângulo limite, ó, faz com que haja perda de sinal. Tá vendo? Então aqui era um ângulo que estava acima do ângulo limite, aqui era um ângulo que estava acima do ângulo limite, mas esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui está abaixo do ângulo limite, esse aqui também. E aí, para evitar que aí o que aconteceria é que o raio de luz fugiria para cá, né? Ele sairia. Tudo bem, se afastando da normal, etc. Mas para evitar isso é que se coloca em volta da fibra ótica aqui, ó, né? O cabo de fibra ótica fica dentro de uma superfície aqui que provavelmente ela tem uma coisa laminada, né? Tipo um papel alumínio para poder refletir a luz de volta, né? Mas isso certamente diminui a potência do sinal, tá? O sinal de fibra ótica. Pode ter perda de sinal aí por conta dessa dobradura,
na fibra. Então a fibra ela sempre tem um comportamento suave, né? Curvas suaves. Ou então feita de um material cujo ângulo de incidência seja muito pequeno, para garantir que está sempre acima. Ou seja, sempre, praticamente sempre reflete. É, tá. Então já vimos aí o que que significa, né? Refração, quando que ocorre reflexão total. Vimos aqui um exemplo de aplicação, né? Da fórmula aí do índice de refração. É, vamos dar uma olhada aqui no como que eu calculo o ângulo limite, que eu ainda não cheguei nisso. Para calcular o ângulo limite, você vai fazer, né? N1 ou NI seno de θ i igual a N2 ou NR seno de 90. Por quê? Porque quando sair, vai sair a 90. Né? Você repara aqui, ó, que o ângulo aqui é 90. Seno de 90 é 1, então esse aqui é 1. E aí, o seno do ângulo limite, que é o ângulo de incidência, vai ser o NR sobre o NI, tá? Outra coisa também que eu acabei pulando aqui, né? Mas que pode aparecer, é que além do índice de refração absoluto, ó, né, que eu falei aqui, você tem o índice de refração relativo. Então, índice de refração relativo. Vamos supor que eu tenha dois meios, 1 e 2. Dois meios, 1 e 2, onde N1, C sobre V1 e N2, C sobre V2. Tá? Aqui não é raiz quadrada, não. Aqui é velocidade 2. Então, né, C é ao mesmo tempo N1, V1 e também é N2, V2. Se eu dividir N1 por N2, vou ficar com N1, né, N1 sobre N2 igual a V2 sobre V1, tá? É... E aí, o que que essa relação aqui significa? Né? Quando a gente olha para essa aqui, em cima, né, eu coloco a velocidade do meio de referência. Ou seja, o índice de refração absoluto 1 é o índice de refração da velocidade da luz no meio 1 em relação ao vácuo. Então, eu posso dizer que é o índice de refração do meio 1 em relação ao vácuo. E aí é a velocidade no vácuo sobre a velocidade. Então, em cima aparece a velocidade do meio de referência. Então, eu posso dizer que isso aqui, ó, é o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2. É o índice relativo, vou botar assim, ó, N1,2 vai ser V1, V2, V1. E o nome desse cara é o índice de refração relativo do meio 1 em relação ao meio 2. Aí em cima é a velocidade do meio de referência. Então, ó, índice do meio 1 em relação ao meio 2. Tá? Bom, então se ele pedir o índice de refração relativo, você sabe já o que que é.
Era só para poder. E aí repare que se o meio 2 é o vácuo, o N é o N absoluto, fica C sobre V1, que era o que estava antes. Com isso a gente já conseguiu matar algumas coisas, faltam algumas outras ainda. Uma dessas é a profundidade aparente. Ó, profundidade aparente. E aí o que é a profundidade aparente? A profundidade aparente é quando você olha uma pessoa na piscina e a piscina parece rasa, mas na verdade ela é funda. Então, como que a gente mede isso? Digamos que isso aqui é uma piscina, ó. Tá? Digamos que isso aqui é uma piscina e você está observando desse ponto aqui, ó, uma moeda no fundo da piscina. Tá? Então você está observando uma moeda lá no fundo da piscina. E aí eu vou, se a piscina está vazia, né, você vê perfeitamente aqui a moeda, né? Você veria a moeda aqui, ó. Sei lá. Se a piscina está vazia, você vê a moeda aqui, ó, perfeitamente. Por outro lado, se a piscina está cheia, vou colocar uma água meio verde aqui para parecer que a água está suja, ó. Você enxerga essa moeda mais para cima. Vou mostrar por quê. O raio de luz que vai sair aqui do seu olho, ó, vai bater nesse ponto de incidência, vai se aproximar da normal. Só que se esse mesmo raio de luz que vem da moeda e vai em direção ao seu olho, se ele fosse para cima direto, assim, ó, ele sairia diretamente da água. Então, o cruzamento, né, entre o raio refratado vertical e o raio refratado que te atinge, né, o raio refratado vertical, ele é essa linha aqui. Esse é o raio refratado vertical. E esse aqui, ó, é o raio refratado que vai para o seu olho. Certo? Então, o raio refratado vertical aqui, ó, raio refratado é esse. E o raio refratado aqui é esse aqui. Os dois se cruzam aqui, ó. Então você vê a moeda nesse ponto. Você vê a moeda aqui. Então deixa eu fazer uma moeda de uma cor um pouquinho melhor, ó. Aqui você tem uma moeda de verdade. Aqui você vê a imagem da moeda. O que que isso significa? Significa que a profundidade que você percebe, porque tudo que está no fundo vai ser visto nessa altitude. Então você vê a piscina com essa profundidade, que é a profundidade que vai daqui, ó, até aqui. Essa é a profundidade que você vê. A outra é a profundidade real. Essa é a profundidade real, que eu vou chamar de x. Essa é a profundidade aparente, que eu vou chamar de x'. Bom, e aí o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, que esse ângulo aqui é o ângulo de refração. Fiz de laranja, né? Esse ângulo aqui é o ângulo de incidência. Tá? Então, esse laranja é o ângulo de refração e o outro é o de incidência. Esse ângulo aqui, então, ó, é o ângulo de refração, porque duas paralelas cortadas por uma transversal. E esse ângulo aqui, ó, obviamente, se ele aparece aqui, né, continuando, ele aparece aqui. Certo?
Só continuar a linha, duas linhas verticais. Muito bem. Vamos chamar essa distância aqui, ó, de D, e vamos calcular a tangente desse ângulo vermelho. Tangente do ângulo vermelho, vamos chamar esse cara de, não sei, vamos chamar de alfa, teta, não, teta, vamos chamar esse vermelho de teta. Não, chamar de I, né? Já que o outro é I, vamos chamar de I. Tangente de I vai ser D, né? O cateto oposto, sobre a profundidade aparente, XI, X'. Tangente de R, tangente de R vai ser o mesmo D, só que agora sobre X, né? Porque é só olhar para a figura, né? Isso aqui é D, aqui é X, tangente de R é D sobre X. Se eu dividir agora uma expressão pela outra, eu vou ter tangente de I, vou fazer de azul aqui para neutralizar as cores. Eu vou ter tangente de I sobre tangente de R. E vou ter D sobre X' vezes X sobre D. O D não vai importar. Esse D não vai importar. E eu vou ficar com tangente de I sobre a tangente de R, X sobre X'. Acontece que quando I e R são pequenos, então se I e R, né? Já que R ainda é menor do que I. Se I é pequeno, em geral até 5 graus, tem livro que considera até 10 graus, vou botar até 5 graus. A tangente, né, é aproximadamente igual ao seno. Então, seno de I, seno de R é igual a X sobre X'. Mas, volta para cá. Quem é seno sobre seno? Ó, seno de I sobre seno de R sobre seno de I, N de I sobre N de R. Então é só inverter. Se aqui é seno de I sobre seno de R, isso aqui então vai ser R sobre I, né? Ou isso também pode, né? Você pode substituir o I pelo próprio valor, enfim, mas eu não vou entrar nem nisso. Eu vou entrar no seguinte: seno de I sobre seno de R vai ser N de I, N de R sobre N de I, né? Porque é o inverso. N de R sobre N de I. E isso vai me dar X sobre X'. Então, a relação entre a profundidade real e a profundidade aparente é o inverso da relação entre os índices de refração da água e do meio considerado. Normalmente, o índice de refração do meio considerado, que é o NI, é 1, que é o do ar. Que o ar é considerado praticamente igual em termos de velocidade da luz ao vácuo. Mas vale a pena saber isso aqui, tá? Principalmente se o ângulo for pequeno, porque quando o ângulo é pequeno, o seno de I é aproximadamente o próprio valor de I, em radiano. Tudo bem. Então falamos sobre a profundidade aparente, falamos sobre a refração, falamos sobre a reflexão total, falamos sobre índice de refração, falamos sobre a lei de Snell. O que tem além disso? A dispersão luminosa. Então, fenômenos que envolvem a refração. Fenômenos da refração, né? Número 1. Dispersão luminosa. A luz branca é composta de 7 cores. Eu vou fazer de preto, porque eu não tenho como escrever branco no branco. A luz branca
ela tem 7 cores. São as cores do arco-íris. A cor mais lenta é o azul. Depois vai descendo do azul, passa pro roxo. Aí do roxo passa pro laranja, se eu não me engano, não. Acho que é verde. Eu sei que o mais rápido, o que menos se desvia, o mais rápido é o vermelho. Então, é vermelho, se eu não me engano, depois é amarelo. Aí depois é laranja. Aí depois do laranja, vermelho, amarelo, laranja. Acho que é azul. Não, não é azul, é azul é o último. Depois acho que é verde. Tem quatro, seis, tá faltando uma, né? Vermelho, amarelo, laranja, verde. Eu acho que tem o roxo, já foi. Enfim, são 7 cores. Eu não vou me lembrar agora. Vermelho, azul, verde. Eu sei que os últimos dois são azul e anil, né? Anil é tipo azul claro, sei lá. Deve ser isso. Tem um azul mais escuro e um azul mais claro, assim. É meio que isso. Verde, roxo. Não importa. São 7 cores. O violeta, que é o último, na verdade. Enfim, eu não vou me lembrar de todas as cores. Mas o violeta é o último. Esse aqui é o violeta, né? É o último. E o vermelho é o primeiro. A velocidade do vermelho é a maior. É, Deixa eu até olhar quais são as cores para não ficar um troço meio solto. Ah, nunca me lembro qual das cores é. Mas eu sei que o vermelho é mais rápido e o violeta é mais lento. Dispersão. Ó. Dispersão luminosa. Luminosa. Aí vai aparecer a figura. É isso mesmo. É porque é azul, roxo e é azul, violeta e roxo, né? Uma coisa meio assim. No final acaba que é azul, é isso mesmo que eu falei. Ó, deixa eu só colocar na ordem. É vermelho, laranja, não é amarelo, laranja é primeiro. Deixa eu apagar aqui e corrigir essa ordem. É porque ele bota alaranjado. Ele não bota laranja. Mas é vermelho, ó, vermelho. Aí depois é laranja. Aí depois é amarelo, verde, amarelo, verde. Aí vem azul claro, azul escuro e violeta. Foi o que eu falei, que é o último. Acertei o vermelho e o violeta, que são os que importam, os do meio. Então ele sempre pergunta, né? Então esse aqui é o mais lento. Esse aqui é o mais lento, né? Essa é a cor mais lenta e é a que sofre o maior desvio. Vou colocar aqui, ó. Maior desvio. Esse aqui é o mais rápido. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Esse aqui é o mais rápido. Que é o mais rápido. E que sofre aí, nesse caso, o menor desvio.
tá? É isso. Isso aqui provoca as cores do arco-íris com uma dupla reflexão. Já vamos falar sobre isso. Tá, isso aqui o arco-íris, é isso. É, outra coisa também é que o objeto só reflete a frequência da luz que ele já tem. Então, se você tem um objeto que é verde, né, isso é a cor dos objetos por reflexão. Não tem a ver com refração, mas a refração é que faz com que as cores se separem. Então, aqui, ó, se eu ilumino ele com luz azul, ele vai parecer preto. A luz vai bater e vai ficar. Mas se eu iluminar com luz verde, a luz vai bater e vai voltar. Então, qualquer outra cor vai ser absorvida, menos a verde, certo? Ou seja, um objeto parece verde quando iluminado por luz branca, porque ele só reflete a luz verde. Se eu iluminar com luz azul, ele vai parecer preto, tá? Então, essa aqui é a cor por reflexão. Cor por reflexão. Bom, beleza. É, outra coisa também é que a temperatura é maior quanto mais próximo do azul, tá? A temperatura de uma chama de vela, por exemplo, é tanto maior quanto mais próximo do azul. Então, aqui, ó, a temperatura aumenta subindo. E o engraçado é que a gente considera o vermelho como símbolo do quente e o azul como símbolo do frio. Mas a chama mais branca e mais azul, ela é mais quente do que a chama vermelha. É, pronto. Então falei sobre a dispersão, falei sobre a cor por reflexão, falei sobre o arco-íris, né? O arco-íris se forma por causa de uma dupla reflexão nas gotas de água suspensas. Tem lá as gotas de água no céu lá, as gotículas de água. A luz entra aqui, né? Digamos que você tem uma luz vermelha. A luz vermelha ela vai bater aqui, ó. Vai fazer isso, vai sofrer um desvio. Aqui ela sofre uma reflexão e vai sofrer um desvio pequeno. Já a luz azul, partindo do mesmo lugar, ela vai fazer isso, né? Ou violeta, sei lá, é a última, né? Ela vai fazer isso, vai sofrer um desvio muito maior, né? É, é claro que aqui eu tenho que dar uma exagerada, né? Mas é meio que isso. Ela vai chegar aqui, vai chegar todo mundo junto aqui. Quando chegar aqui, ela vai sofrer um desvio um pouco maior. Aí aqui, né? Vai sofrer um desvio assim. E aí vai sofrer um desvio assim. Tipo isso. Caramba, difícil fazer uma linha reta. Então, aqui no meio você vai ver as demais cores. Aqui no meio, tá? Então, o observador olhando lá para o arco-íris, ele vai ver isso, né? As cores separadas aí. Isso aqui é a água, né? A gotícula de água. Outro fenômeno que acontece por conta tanto da refração quanto da dispersão são as miragens. Por quê? É, você tem aqui uma rua, por exemplo, ela está muito quente. E aí você tem um carro andando assim, né? Aí aqui tem uma pessoa. Aí a pessoa está observando esse carro. Se o dia estiver muito quente,
O que acontece é que a luz proveniente do chão, ela faz uma curva. E aí a pessoa enxerga aqui, ó, o carro de cabeça para baixo, tipo um espelho, que é aquele efeito da gente ver tipo a pista molhada, né? Que parece que na verdade tá tudo molhado, você tá vendo o céu. É isso. O raio de luz ele sofre essa curvatura por conta da temperatura do solo, e aí você vê o objeto de cabeça para baixo. Outra coisa, pôr do sol, né? Você vê o sol se pondo, mas na verdade o que você está vendo é só a curvatura. Tá aqui a Terra, vamos fazer assim. Terra aqui de azul. E aí o sol está se pondo aqui, bem distante, né? Então se tem uma pessoa na Terra aqui, por exemplo, ela ainda vê, por conta da atmosfera, ela ainda vê, em vez do sol já sumindo, ela ainda vê o sol por um tempo, como se ele estivesse aqui. Por quê? Porque é como se, né, é o raio, o raio de luz que sai do sol real fizesse uma curva na atmosfera até chegar à pessoa. E aí a pessoa vê como se estivesse olhando aqui. Então essa aqui é a imagem e esse aqui é o real. Assim como aqui embaixo é a imagem, aqui embaixo é a imagem e aqui em cima é o real. Bom, então dispersão, miragens, a luz do sol lá que você ainda vê, de valor da cor, profundidade aparente, índice de refração relativo. Tem mais uma coisa aqui que você precisa ver, que são as lâminas de faces paralelas. Então, ó, lâminas, lâminas de faces paralelas. Também é uma aplicação prática aí da refração. Olha só, vamos supor que você tenha é, isso aqui, e aí o raio de luz ele entra aqui, né? Ó, entra um raio de luz aqui. Fazer ele um pouquinho mais assim inclinado. Pronto. Tá aqui é normal, né? Como você está penetrando numa região, vou fazer um pouco mais inclinado, em que o índice de refração absoluto é maior do que o meio que você está considerando, e vai fazer isso. Aí tem aqui, ó, e ele faz isso. Primeira coisa, esse raio aqui, ele não é paralelo a esse, mas é paralelo a esse. Porque esse ângulo aqui, ó, vai ser o mesmo que vai aparecer aqui, tá? Isso vai fazer com que eles sejam paralelos, porque se você prolongar aqui, ó, ou se você prolongar aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo aqui, né, que é o ângulo entre a horizontal, ó, aqui, ó.
O ângulo entre horizontal e tem que ser o mesmo, ó. Certo? Aqui eu botei o ângulo no lugar errado, na verdade, né? Não é esse ângulo aqui. Peraí, deixa eu melhorar esse ângulo aqui. É esse ângulo aqui. Agora sim. Então, se você prolongar esse cara aqui, por isso que tava estranho ali. Aqui, ó. Quando você colocar essa linha, que é a normal de incidência, você vai ter aqui, ó, é o mesmo. Caraca, aqui você vai ter o mesmo ângulo, certo? Bom, deixa eu ver aqui. Tá. Aí, o que que vai acontecer? Às vezes ele te dá essa espessura aqui, ó, ele te dá esse ângulo, vamos chamar esse ângulo aqui de I, né? Esse ângulo aqui é o ângulo de emergência, né? Aí, esse aqui é igual a esse, né? Esse aqui normalmente ele me dá como ângulo de emergência no interior, né? Emergência. Essa distância aqui ele me dá normalmente. Essa distância aqui normalmente ele me dá, que é a largura da lâmina, eu vou chamar de D. E aí é aquela velha história. NI, seno de θi, né? N2, seno de θe. Aí lembrar que normalmente NI é o ar. Se isso acontecer aqui vai ser 1 seno de θi. N2, que é o vidro, seno de θ2. Ou θe. Aqui, ó, a gente vai ter um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. É, aí, é, se eu tenho ali um triângulo retângulo, né? Repare que você consegue, para esse ângulo aqui, ó, porque ó, olha aqui, esse ângulo que aparece, cadê? Aqui, ó, aqui, tá vendo? Ele aparece aqui também, ó, o ângulo θe aqui, ó, ele aparece aqui também, né? É, e isso aqui, ó, pior que eu chamei ele de D, né? Mas vamos chamar isso aqui, ó, esse aqui de delta. Esse delta é chamado de desvio. Então, esse desvio também é calculável. E por que que ele é calculável? Porque esse ângulo aqui, ó, tá vendo? É o ângulo em azul, tá vendo? O ângulo em azul é esse aqui tudo. Então, deixa eu marcar ele com uma outra cor aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma cor. Aqui, ó, roxo. Esse ângulo em roxo, que é esse ângulo aqui, ele é o ângulo azul, que é o I, menos o ângulo marrom, que é o E. E aí, seno disso, né? O que que é um seno? O que que é o seno disso aí? É o seno disso, seno de I menos E, vai ser o desvio, que é delta, sobre esse comprimento aqui em laranja, que é o X, certo? O X ali de roxo. Só que o cosseno de E é igual a D, que é a largura da lâmina, sobre X. Então, X é D sobre cosseno E. Então, X é D sobre cosseno E. Vamos escrever, então, assim. Seno de I menos E é igual a delta sobre X. Mas quem é X? D sobre cosseno de E. Então, o nosso desvio, que é o delta, vai ser D seno de I
menos E sobre cosseno de E. Onde E é o ângulo de emergência, I é o ângulo de incidência, D é a espessura da lâmina, né? E aí seno e cosseno são as funções trigonométricas relacionadas. Então você consegue calcular o desvio dada uma face de lâminas paralelas, sabendo que, né, enfim, sabendo que você conhece aí esses ângulos, né? E aí para achar esse I e E, você faz N1, né, aquela coisa isso aqui, ó, né? Porque aí você tem seno de θ E em função de seno de θI, né? Você pode usar isso aqui. Eu escrevi isso para usar no final, tá? Então essa aqui é a ideia principal aí. Bom, e além disso, será que tem mais alguma coisa? Tem. Tem os prismas de reflexão. E aí, basicamente, tem os prismas de reflexão e tem os prismas de maneira geral. Vamos começar pelos prismas de maneira geral. Um prisma é uma figura assim, ó, em que você tem aqui faces triangulares unidas, no caso do prisma óptico, né? Faces triangulares unidas, né, por retângulos. Então a luz vai incidir numa dessas faces, né? Vai bater assim, ó, vai lá dentro se refletir, se refratar de alguma maneira e sair. Então, o que a gente faz normalmente é observar esse recorte interior do prisma e ver como o raio se comporta lá dentro. Então, o que eu vou fazer é isso. A gente vai desenhar aqui só um triângulo. Vamos desenhar só um triângulo. E aí eu vou pensar num triângulo que não seja isósceles, num triângulo normal assim. Essa daqui de cima eu vou chamar de A, que é a abertura do prisma, tá? E vou pensar aqui nesse raio de luz chegando aqui, ó, assim, né? Assim. Chegando aqui assim, batendo aqui na primeira face do prisma. Lembrando que a gente está olhando para essa situação aqui, né? E aí, vamos supor que ele está fazendo isso. E aí aqui, ó, como ele está emergindo para um índice de refração menor, vai acontecer isso, né? Ele vai fazer assim, ó. Então aqui, ó, o que que a gente vai ter? Ângulo de incidência aqui, ó. Vamos chamar aqui de I1. Aqui eu vou ter um ângulo de refração que eu vou chamar de R1. Aqui eu vou ter um ângulo de refração, né, que eu vou chamar de R2. E aí isso é só para poder ficar de acordo com a maioria dos livros. Aqui é R2. E aqui eu vou ter um I2. Por quê? Porque aí fica mais fácil de ver o seguinte, ó. Aqui eu vou ter o raio fazendo isso e depois isso. Aqui, ó, é 90, aqui é 90, aqui é 90. E aí agora a gente só tem que relacionar esses caras com esse daqui. Vamos fazer isso. O que que eu sei? Eu sei que aqui, ó, o que que a gente vai escrever aqui? Eu vou escrever aqui A, aqui embaixo, tá vendo, ó? Eu tenho é, R1, né?
Eu tenho R1 na parte de baixo. Mas se você prolongar, que nem a gente fez antes, né? Se você prolongar isso aqui, ó. Isso aqui tudo é I1. Se você prolongar, né? É esse cara aqui, tá vendo? Ó? Se você prolongar esse cara aqui, né? Assim, isso aqui tudo é I2, né? É, então, quando você olha, né, pro, pro interior aqui né, do ângulo, né? Você consegue relacionar tanto I1 quanto R1 ou I2 com R2, né? Mas o que nos interessa mesmo é que você sabe que isso aqui de cima, né? Nesse triângulo aqui, onde eu tenho esse vértice, esse ponto, né, e esse ponto, né? Já que aqui é 90, se você olhar, né? Isso aqui é 90 menos R1, é isso aqui, ó. Isso aqui tudo é 90 menos R1. Isso aqui tudo é 90 menos R2. Então, 90 menos R1 mais 90 menos R2, né? Igual, mais A igual a 180, né? Então, 90 menos R1 mais 90 menos R2 mais A igual a 180. Aí esse 90 com esse 90 corta com 180 e você fica com A igual a R1 mais R2. Essa é a primeira etapa. Aí agora eu preciso calcular o desvio. O que é o desvio? Então eu achei a abertura do prisma. A abertura do prisma ela tem a ver com R1 e com R2. E claro, né, N, eu não escrevi isso, mas acho que isso já está mais que claro para você. É NI1 seno de I1 igual a N do prisma vezes seno de R1. Né? Aí, mesma coisa para o outro lado, você vai usar isso, você consegue achar A em função dos senos dos ângulos. Mas o que nos interessa mesmo é você prolongar isso aqui, ó, de tal maneira que você consiga calcular o desvio. Então, ó, vou prolongar isso aqui para cá, né? Obviamente, se eu fechar aqui embaixo, né? Se você pegar essa linha aqui de verde e fechar para cá, né? É, eu vou ter uma relação entre esses ângulos. Por quê? Esse ângulo aqui, ó, né, que aparece aqui, aí agora sim, ó, se você olhar para só esse aqui, esse ângulo aqui, ó, ele é I1 menos R1. Então, I1 menos R1. Esse outro aqui, ó, ele é I2 menos R2. I2 menos R2, tá? E esse cara aqui, né, que aparece aqui, é o chamado desvio. Então, I1 menos R1 mais I2 menos R2 vai me dar o desvio. E o que a gente sabe experimentalmente é que o desvio mínimo ocorre quando I1 é igual a I2. Tá? Então, duas consequências. O desvio mínimo vai ocorrer quando I1 for igual, o desvio mínimo, ele vai ocorrer quando I1 for igual a I2, que eu vou chamar de I. Então, eu vou ficar com I mais I2, 2I, menos R1 mais R2, só que R1 mais R2 é A, e isso é delta. Então, aqui, ó, quando eu tenho R1 e R2, né, isso aqui, essa mesma expressão, ela é I1
mais I2 menos A igual a delta. Né? E de onde eu tirei isso? Daqui, né? Ó, daqui. Certo? Então, quando o prisma for isósceles, e um vai ser igual a I2, os raios serão paralelos à base do prisma, e o desvio é mínimo, e a relação que calcula o desvio mínimo é essa aqui. 2i, que é o ângulo de incidência, menos A igual a delta. Tá? Isso é bem chato, né? Enfim, mas faz parte. E os prismas de reflexão total, para finalizar. Então, quem são esses prismas de reflexão total? O prisma de reflexão total, né? Ele é um prisma que faz o seguinte, ó. Você tem dois. Você tem um prisma que é assim. Que na minha cabeça é o mesmo prisma, né? Mas tudo bem. Que é um prisma que tem um desvio de 180. O que que ele faz? Vai entrar um raio aqui, ó. Ele vai bater aqui e vai voltar. Então o raio vai fazer isso, 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 tá? Esse é o raio incidente, esse é o raio refletido, né? Aqui, né, obviamente é 45, 45. Esses ângulos são todos de 45 aqui, ó. Esse aqui é 45, esse aqui é 45, né? E obviamente os ângulos aqui são todos de 45. Esse é chamado prisma de Porrot, tá? E o outro prisma é esse prisma aqui, ó, que é um prisma assim, ó. É o mesmo prisma, só que acho que eu vou botar a base para baixo assim. Tô acabando. É o prisma que faz o seguinte, ó. Isso. Aqui é 90 a incidência, aqui vai ser 45, aqui vai ser 90 a incidência e aqui é 90. Ou seja, o ângulo desvia de 90 graus. O raio, né, desvia de 90 graus. Então aqui é I e R. Então aqui o raio entra e volta, né? Ou seja, ele vai por uma direção e volta pela mesma direção, só que no sentido oposto. Então nesse prisma aqui, o desvio é de 180 graus, no prisma de Porrot. E no prisma de Amici, que é o nome desse prisma aqui, o desvio é de 90 graus. Tá? Que aí o raio entra e sai formando 90 aqui. E aí também é 45, enfim. Tá? Então esses são os prismas de reflexão total. Aqui em cima a gente tem um prisma, né? Falei aí sobre desvio mínimo, etc. Lâmina de faces paralelas. Aqui miragem, luz do sol lá chegando, dispersão luminosa, velocidade das cores, profundidade aparente, a gente falou aqui, ó, como ver, como que descobre, índice de refração relativo, aplicações da reflexão total e como que ela acontece, lei de Snell-Descartes, como que os raios se comportam, o que é índice de refração e refração luminosa e de óptico plano. Beleza? Então, fechando aí esse segundo bloco. Na verdade, de hoje pode ser o segundo, para você pode ser qualquer um, mas finalizando aí esse bloco com esse conteúdo e é isso. Até a próxima.